Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Nós estamos estudando o capítulo 14 e fala sobre acolhimento. Eu vou acolher a outra pessoa não porque ela é legal, não porque ela pensa igualzinho a mim, eu vou acolhê-la porque o Senhor pede isso de mim. Porque eu vou dar contas a Deus pela maneira como eu trato o meu próximo, como eu trato as pessoas. Então tem várias razões para a gente acolher as pessoas. Uma delas é porque eu vou dar contas a Deus. Outra, eu sirvo a Deus e Ele também serve. Então se Deus o aceita, por que eu vou rejeitá-lo? E aí chegamos então no versículo 13 agora. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Veja só, em vez de a gente ficar julgando o outro por causa de alguma coisinha, eu tenho que me preocupar em que na minha conduta e na minha maneira de agir, eu pego e eu vou viver de uma forma que eu não vou colocar um tropeço para aquela pessoa cair. Ou seja, a atitude que eu tenho pode desanimar a pessoa. Pode fazer com que ela se desanime de fazer o que é certo, pode ser que ela desanime de ouvir a palavra. Então eu sou responsável por aquilo que eu vou causar na vida daquela pessoa. Então, em vez de julgar a pessoa, eu vou viver de uma forma para não colocar tropeço para aquela pessoa cair. Eu quero fazer com que ela cresça, com que ela melhore, mas eu não quero viver de uma forma que eu coloque tropeço para que as pessoas caiam. Versículos 14 e 15. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo aquele que assim a considera, para que essa seja impura. Se, por causa da comida, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Se eu sei que uma pessoa vai se ofender com eu comer certo tipo de comida perto dela, então, para que eu vou fazer isso? Só para provocar? Parece que eu estou com prazer de fazer a pessoa ficar provocada. Eu discordo dele. Paulo está dizendo, olha, para mim nenhuma comida é impura. Pode comer tudo que você quiser. Mas se isso vai fazer o outro enfraquecer, tropeçar, se isso vai fazer com que o outro se prejudique, então eu não vou comer perto dele. Vamos pegar um exemplo bem prático. Eu não tenho problema nenhum em comer um churrasco na Sexta-feira Santa. Mas isso pode trazer um tropeço para o meu vizinho. Às vezes ele não conhece a palavra, mas com a atitude que eu estou tendo, é bom para ele aprender. Eu posso desanimá-lo e ele não querer mais ouvir a palavra, porque eu estou fazendo algo para o provocar. Então, para que eu vou fazer isso, gente? É desnecessário. Agora, é pecado comer carne na Sexta-feira Santa? Nenhum lugar diz. Pelo contrário, o povo de Israel comia churrasco de ovelha naquela virada da Páscoa. O que a gente chama de Páscoa é a festa que eles chamam de primícias. O que eles chamam de Páscoa seria a nossa Sexta-feira Santa, é quando o Cordeiro era morto, é quando Cristo foi morto. Então, há algum empecilho de eu comer carne? De jeito nenhum. Mas se eu vou ofender alguém por comer essa carne, então eu não quero provocá-lo. Eu vou viver de acordo com amor e não de acordo com o que eu acho que eu quero. Eu vou pensar no que isso vai causar na vida da outra pessoa. Tem gente que não come carne de porco. Se a pessoa misturar isso com salvação, está errado, não tem como negociar isso. Porém, se ele não come, mas ele acha que a salvação é só por Cristo, isso não tem nada a ver, ele só não come porque ele acha que vai agradar mais a Deus, para que eu vou comer na frente dele? Só para provocar? Então eu tenho que pensar que o erro do outro, ou a fragilidade do outro, ou a falta de compreensão das verdades da outra pessoa, não me dão o direito de pecar contra a consciência dela. Não me dão o direito de provocar a pessoa. Então eu devo agir conforme o amor, conforme o que Deus espera de mim, e não conforme o que eu acho e fazer o outro engolir aquilo. Versículos 16 e 17.
Não seja, pois, vituperado o vosso bem, ou envergonhado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Gente, o reino de Deus é muito mais do que comida, do que bebida. É a nossa atitude diante de Deus, é a nossa postura nesse mundo. Então não precisa de ficar brigando por coisinhas. Tem coisa mais importante para a gente se preocupar. Tem gente que está preocupado com comer carne na sexta-feira santa e devia estar preocupado com viver uma vida direita diante de Deus, em acertar a vida com a mulher dele, em tratar melhor os filhos, e não ficar brigando com os vizinhos. As pessoas dão valor para coisas pequenas e as coisas importantes ficam para lá. É muito mais importante eu ser uma pessoa que tenha paz nesse mundo, que ama o meu próximo, que ajuda pessoas e vivo com a alegria do Espírito, do que viver brigando com todo mundo, que não me dou bem com ninguém. Ou viver aquela brigaiada, aquela discussão o tempo todo em casa. O capítulo 15, ele emenda esse assunto, tá? Vamos ler, antes de chegar no 15, olha só o que diz, por exemplo, o verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Olha, Deus permitiu, todas as coisas são limpas. Lembra quando a gente estudou em Atos, que desce aquele pano do céu, Pedro olha e Deus fala, mata e come. Pedro, nunca pus nada imundo na minha boca. E agora Deus está falando que não tem nada impuro. Mas gente, tem coisa mais importante do que ficar brigando com isso. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Às vezes, por querer fazer prevalecer a nossa opinião, a gente destrói aquilo que Deus está fazendo na vida de uma pessoa. Às vezes, por querer discutir a nossa opinião com alguém, a gente desanima ele de ouvir a palavra de Deus. Então, vamos parar disso. Não vamos destruir o que Deus está querendo fazer só porque eu quero ganhar a discussão. Vamos para o capítulo 15, ele vai continuar o assunto. E aí a gente tem que entender o seguinte. A divisão de versículos e capítulos foi colocada muitos anos depois. Quando Paulo escreveu a carta, era uma coisa só. Então, o assunto 14 e 15 se emendam, porque era a continuação da carta. A divisão de capítulos e versículos nos ajuda a gente se situar e achar onde está escrito aquilo. Eu estudei algo, eu ouvi um versículo, achei tão bom, onde está? Então fica fácil para a gente procurar. Mas o assunto continua no 15, olha o verso 1. Ora, nós que somos fortes, lembra que o 14:1 falou dos que são fracos? Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Veja só, se você tem algum conhecimento da Bíblia, que você não precisa ficar preso a essas coisas, essas regras, você suporta o teu próximo. Só que tudo isso tem um limite, no que é bom para a edificação. A gente vai ver que um pouco mais para frente, Paulo fala de a gente cuidar por causa dos ensinos errados. Então, se alguém está ensinando que precisa ser de tal forma para ganhar a salvação, e isso está destruindo a igreja, então o limite da minha paciência e do acolhimento é o quê? Até o ponto onde eu estou cedendo, onde eu quero o bem do meu próximo, onde eu quero o bem do corpo como um todo, mas o limite é que chegue um ponto onde aquilo atrapalha a edificação da igreja. Agora, se eu posso entender a dificuldade de alguém, se eu posso ter paciência com uma pessoa, é o simples princípio que Deus fala, não agrade a si mesmo, mas o próximo. O problema é que a gente sempre quer o quê? A minha vontade. É por isso que casal briga. Qual a principal causa de divórcio? Incompatibilidade de jeito. Não é isso? Por quê? Nenhum dos dois quer ceder. Qual a principal causa de racha em igreja? Tem que ser do meu jeito. Eu sei de uma igreja que rachou por causa da cor que pintaram a igreja. Tudo bem, a cor era feia.
Mas não é para rachar a igreja por causa disso. O problema é o quê? É que tem que ser do meu. E Deus está falando, não, gente. Sabe quem é forte? É aquele que está disposto a ceder. E interessante que parece o contrário, né? Ah, se eu ceder, eu vou mostrar fraqueza. Não é isso que é pregado por aí? Não. Você fala assim, gente, eu não preciso brigar por isso. Eu posso acolher esse irmão, não preciso, isso é tão irrelevante. Então, para o bem do corpo, para o bem da edificação, eu tenho paciência. Eu estou pronto a agradar o meu cônjuge, a agradar o meu próximo, eu estou pronto a estender a mão, eu estou pronto a abrir a mão de certas opiniões, porque eu quero o bem do todo. Agora, se aquilo que está sendo ensinado ou pregado vai contra os princípios da Bíblia e contra a edificação da igreja, aí é o limite. Porque senão a gente fala, não, sempre eu tenho que ceder, sempre eu tenho que ceder. Não, tem um limite para ceder. O limite é o quê? A verdade. Se a verdade da palavra está ali, e aquilo vai conduzir as pessoas para o ensino errado, ou para não confiar em Cristo, aí eu preciso ser firme. Mas enquanto eu posso ceder por amor ao próximo, vamos estender a mão. O casamento vai ser melhor, a família vai ser melhor, o convívio com os vizinhos vai ser melhor, o convívio na igreja vai ser melhor. É isso que Deus está chamando a gente. Versículo 3 fala por quê? Vamos seguir o exemplo de Cristo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Ou seja, eu vou fazer isso por causa que eu sigo o exemplo do meu Senhor. Se Cristo abriu mão tantas vezes, por que eu não posso? Se Cristo acolheu, por que eu não posso? Se Cristo teve paciência com os discípulos, e olha que eram difíceis, né? Os dois melhorzinhos eram chamados de filhos do trovão. E Cristo foi, teve paciência com eles, os ajudou. Então vamos seguir o exemplo de Cristo. Não vamos procurar o nosso próprio bem, o nosso próprio interesse, tem que prevalecer o que eu quero, mas o que é bom para a edificação. Versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que está escrito na Bíblia foi para o quê? Para o nosso ensino. Vamos pegar alguns exemplos. A história de Ruth. Uma história comum. Uma mulher de outra nação fica viúva, vai para a terra de Israel, está colhendo espigas, o dono da terra vê, acaba casando com ela. Simples história. Foi escrito para o nosso ensino. Uma mulher fica viúva, 3 ficam viúvas, ela, órfã e a Noemi. Uma resolve voltar atrás, voltar para o mundo. A outra fica amarga, tanto que ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amarga. E a outra fala o seguinte, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela se rende a Deus. No capítulo 2, ela sai para trabalhar no serviço pior que tinha, entre aspas, pelo fato de colher o que caía no chão. Era o serviço de quem não tinha terra, de quem não tinha nada, dos mais pobres. Mas na hora que o patrão lá está vendo, que o dono da terra está vendo, ele chega e fala para ela assim, olha, você veio procurar abrigo sob as asas de Deus, que Deus te conceda o que você precisa. E a atitude dela chega ao coração daquele homem, depois aquele homem acaba casando com ela, ela se torna a bisavó do rei Davi. Ou seja, no meio das crises, nós podemos aprender que nós não devemos só ficar chorando ou ficar amargos ou querer voltar para trás, mas encarar as dificuldades e se colocar debaixo do abrigo de Deus, das asas de Deus, para que Deus nos ajude no meio das nossas dificuldades. Uma história simples que traz uma lição para a nossa vida. E poderemos passar por tantas outras, e para José, e aprender sobre perdão, e para Abraão, e Deus falando para ele, ser tu uma bênção, e eu pensei, eu tenho que ser uma pessoa que abençoa os outros. Tudo que foi escrito nas Escrituras, até os erros que os seus servos cometeram, estão ali para o nosso ensino. Nós vamos estudar Tiago, e diz em Tiago que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e Deus usou ele de um monte de forma. Mas isso eu vou deixar para Tiago, quando chegar lá a gente vai estudar. Mas tudo que foi escrito foi para o nosso proveito.
Versículos 5 a 7. Ora, Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Deus nos acolheu para a glória de Deus. Está difícil? Às vezes é. Aí fala que Deus então nos ajude. Vai buscar força em Deus. E aí ele fala, vamos procurar acolher uns aos outros, porque com isso vamos estar glorificando a Deus. As pessoas acham que glorificar a Deus é estender a mão, é cantar, é falar certas coisas. Mas mais do que isso, é a nossa atitude de estender a nossa mão, de acolher aquela pessoa, de acolher aquele que precisa. Cristo nos acolheu para glorificar o Pai. Quando a gente era pecador miserável, ofendia a Ele. E Ele está falando agora, acolha aquela pessoa. Mesmo que ela seja um pouquinho chata, mesmo que ela seja fraca, mas para o bem da edificação. Glorifique a Deus pela atitude do seu coração. Glorifique a Deus pela maneira como você trata o seu próximo. Vamos pular agora para o 13 e o 14. Porque aqui vai falando do mesmo assunto, só dando alguns exemplos. E o 13 e o 14 fala assim, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ele fala aqui, olha, sejais ricos de esperança do poder do Espírito Santo. Tem muita gente que vai dizer que está cheio de poder do Espírito porque ele fala uma língua que ninguém está entendendo. Tem gente que está dizendo que está cheio do poder do Espírito porque ele diz que está fazendo milagres, porque ele diz que está fazendo profecias. Mas sabe qual a maior demonstração do poder do Espírito na vida de uma pessoa? Quando a gente está cheio de bondade, agindo em amor ao nosso próximo. Como alguém pode dizer que está cheio de Espírito, cheio de poder, e falando e fazendo coisas na igreja e depois maltratando o seu próximo, surrando a mulher em casa, a mulher gritando com o marido, os filhos sendo maltratados? Que cheio de Espírito é esse? Poder de Espírito é esse? O verdadeiro poder do Espírito, ele é evidenciado pela maneira como nós nos conduzimos, acolhemos, estendemos a mão, agimos em bondade, estamos possuídos de bondade, de todo conhecimento, para admoestar um ao outro, para ajudar um ao outro, para crescermos juntos para o bem da edificação. Versículo 16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Eu gosto dessa versão, a versão ali é boa também, tá, gente? Mas é por causa de uma palavra. Fala assim, porque eu estou incumbido, encarregado do sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Veja que ele fala, acolhe as pessoas. Em vez de ficar brigando por picuinha, ficar brigando por coisas secundárias. Gente, tem algo mais importante que precisa ser feito. Deus colocou um encargo sagrado diante de nós, que é pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o poder transformador da vida de uma pessoa. Ele começa no capítulo 1 falando do poder de Deus no Evangelho, e ele vem para terminar do poder de Deus no Evangelho. É uma mensagem só. Esse poder transformador que muda as vidas, que transforma, esse poder que está à nossa disposição, e nós temos o sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de levar para as pessoas as boas novas da salvação. Olha o verso 18. Porque não ousei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. O 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado
o Evangelho de Cristo. Verso 20, só a primeira palavra, esforçando-me desse modo. Depois a gente vai continuar lendo o verso 20. Veja que ele fala o seguinte: eu, no meio de tudo isso, eu me esforcei para pregar o Evangelho, por palavras e por obras. A pregação do Evangelho não tem como ser feita simplesmente ficando quieto. A gente tem que falar o que ele fez por nós. Porém, a minha conduta, ela é essencial para que as pessoas queiram ouvir o Evangelho. Porque eu posso estar falando uma mensagem muito bonita e boa, mas se o meu viver não é condizente, as pessoas, em vez de querer ouvir a palavra, vão blasfemar. Então, a pregação do Evangelho, ela vem com proclamar, com falar a mensagem. Mas ela é confirmada pela minha conduta. Ele falou, Deus, por meu intermédio, fez sinais. Eu creio que Deus ainda atua poderosamente, Deus faz sinais se Ele tiver um propósito. Nós vamos estudar Coríntios, a semana que vem começa, talvez lá na quarta lição, talvez no segundo dia, a gente vai ver sobre essa questão da ação de Deus agindo em milagres, como que é. Tem uma regra simples, muito clara ali no texto de Coríntios, capítulo 11, capítulo 12 a gente vai estudar. Mas ele está falando o seguinte, Deus fez coisas maravilhosas. Só que eu tinha que me esforçar para falar e para viver essa mensagem, onde Deus me levava. Deus vai agir. Deus vai nos ajudar a lembrar as palavras. Deus pode fazer alguma coisa milagrosa se Ele quiser, sim. Só que nós temos a responsabilidade de quê? De falar. Paulo falou, eu me esforcei para falar e para viver. E aí é interessante as regiões que ele fala. Então vamos pegar o mapa aqui para ajudar a gente um pouco. Ele fala que ele foi e falou em Jerusalém, certo? Ali em Israel, olha o círculo ali ajudando a gente a visualizar. Depois ele falou na Judéia, ele falou na região de Antioquia, onde os crentes pela primeira vez foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. A região da Síria, onde é o país da Síria hoje. Ele foi e falou na Galácia toda, que é essa região no centro da Turquia, e por isso tem a carta aos Gálatas. Depois ele foi e falou na região de Éfeso, nessa região mais conhecida como Ásia Menor, nessa região também da Turquia hoje. Aí ele foi para a região da Macedônia, em Filipos, Tessalônica, naquela região ali. Hoje ali é o norte da África, divisa com o país da Macedônia. Da África não, desculpa, falei errado. Norte da Grécia, divisa com a Macedônia. Ele falou nas regiões da Grécia também, em Corinto, Atenas. E aí ele falou que foi até o Ilírico. E onde é essa região ali do Ilírico? É onde é a antiga Iugoslávia, a região da Croácia, da Bósnia hoje. Ou seja, Paulo veio pregando e foi indo até chegar no final do mar. Até ver a bota da Itália. Ele falou, eu não consegui chegar em Roma. Mas até a ponta do mar eu fui, porque eu me esforcei para levar a palavra. Eu sinto que eu tenho uma mensagem tão maravilhosa, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa. E eu não posso ficar calado. Eu tenho a melhor de todas as mensagens. Eu tenho o maior poder à minha disposição, que é o Espírito Santo, que vai me lembrar das coisas, que vai me dar poder para testemunhar, que vai me ajudar a fazer essa obra. Eu tenho a tarefa mais importante desse mundo. Então eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer aquilo que Deus pede de mim. Agora, vou ler o 20 inteiro e depois a gente vai para o 22. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Onde Cristo não foi pregado, é um lugar que eu tenho que ir. E aí, verso 22 até o 24. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, já não tendo campo de atividade nas regiões e desejando muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero de passagem, estarei convosco e que para lá por vós seja encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa comunhão. Ele fala, olha gente, eu quero ir para a Espanha. Vocês já conhecem a palavra aí. Mas como é caminho, eu penso em passar a visitar vocês e daí partir até a Espanha, porque eu quero levar a palavra onde Cristo ainda não chegou. Mas ele fala, eu quero desfrutar da comunhão com vocês. Paulo não diz, eu quero ir aí para ensinar e falar um monte de coisa que vocês precisam ouvir.
Ele fala, eu quero ir aí para que nós compartilharmos da palavra e da comunhão no Senhor e nós dois sermos abençoados. Isso que é comunhão. Eu ouço a palavra, eu falo da palavra, nós ouvimos sobre isso, um anima o outro, um encoraja o outro, quando um está fraco, o outro vem e anima, quando um está desanimado, o outro vai lá e dá aquela força. E o conhecimento que um tem, o outro também tem outro conhecimento, e nós só juntamos isso e crescemos juntos. E Paulo fala assim, eu quero desfrutar dessa comunhão com vocês, eu quero estar junto com vocês, e aprendermos juntos e crescermos juntos. Versículos 25 e 26, alguém pode ler, por favor. Mas agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e a Caia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Tá. Ele fala o seguinte, antes de ir para aí eu tenho uma missão a cumprir. O pessoal da Acaia, Acaia é onde? Região de Corinto, de Atenas, mas especialmente o pessoal de Corinto, e o pessoal da Macedônia, Tessalônica e Filipos, eles souberam que o pessoal que morava em Jerusalém estava passando por dificuldades financeiras. Jerusalém estava a ponto de ser destruída nessa altura. Alguns anos depois, Tito invade Jerusalém e destrói a cidade. Algumas pessoas, quando ouviram a palavra em Jerusalém e creram, eles perderam tudo que eles tinham. Eles tiveram que sair para outros lugares. Então, as pessoas em Jerusalém estavam passando por dificuldades financeiras. Então, pessoas de outros lugares, Filipos, Tessalônica, que ficavam na Macedônia, Corinto, que ficava na Caia, resolveram o seguinte, nós não podemos fechar os nossos olhos para a necessidade dos nossos irmãos. Então, eles se juntaram, recolheram um valor, e Paulo estava indo levar para ajudar essas pessoas nas dificuldades pelas quais elas estavam passando. Veja que a comunhão, ela abrangeu duas formas. Uma, Paulo está dizendo, eu quero desfrutar da presença de vocês para juntos crescermos e aprendermos juntos. Mas a comunhão também faz com que eu veja a necessidade que o meu próximo esteja pronto a estender a mão e ajudá-lo nas necessidades que ele está passando. Isso é comunhão também. Então, aqueles que sabiam que tinham condições, vendo aqueles que estavam sofrendo sem condições, decidiram se juntar e ir ajudar. E ele fala, esse importante serviço tem que ser feito. E Paulo, antes de ir para Roma, ele decidiu ir lá levar essa ajuda para aqueles que estavam precisando. Verso 28. Tendo, pois, concluído isso, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei para a Espanha. Quando ele fala, tendo feito esse fruto, designado esse fruto, é o seguinte, Deus produz em nós coisas. E é interessante que lá a gente estudou um pouco antes, lá em Romanos, falando assim, frutifiquemos para o Senhor. Um dos frutos que ele produz em nós é a generosidade de ajudar aqueles que passam pela dificuldade. E aí, ele indo fazer serviço, ele falou, aí passando por vocês eu vou para a Espanha. Agora, por que Paulo queria ir para a Espanha? Ele já repetiu isso de novo. Ele estava determinado a ir para a Espanha. Por quê? Tem um fator histórico interessante, tá? Paulo, ele diz que ia passar por Roma para ir para a Espanha. E tinha um lugar na Espanha, conhecido no mundo antigo, como Finisterre, fim do mundo, literalmente, fim da terra. Na mente do pessoal naquela época do Império Romano, eles achavam que aqui era o fim do mundo, porque só havia água, não tinha sido descoberta a América ainda. Quando Paulo ouviu a mensagem de que quando Cristo disse para os discípulos, estava registrado lá, né? E Paulo sabia dessa mensagem, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lembra que ele citou os nomes? Eu já passei por Jerusalém, por Judéia, por Ilírico, quero passar por vocês porque eu quero chegar até o fim do mundo. O nosso alvo não pode ser menor do que o daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou. Se o alvo do Senhor é o fim do mundo, nós temos que ter o mesmo alvo. Paulo só conhecia até aqui, então é até aqui que eu vou. Nós sabemos que tem muito mais lugar do que aqui, mas à luz do conhecimento que ele tinha, ele estava disposto a ir até o último canto.
Nós temos que ter também essa mesma atitude. Eu tenho que ir até a última pessoa, até o último esforço, até a minha última gota de sangue eu tenho que verter por isso, que naquela época era literal. Até o último lugar que for preciso. Ou seja, eu não posso me acomodar, porque eu levei uma pessoa, ou porque eu levei os meus parentes. Eu tenho que continuar. Paulo não sossegou, e ele continuava porque ele sabia, tem mais alguém que precisa ouvir. Essa deve ser a nossa atitude. O Evangelho é a mensagem poderosa que transforma as vidas, e onde tiver um coração que não conhece essa mensagem, eu tenho que ir até lá. Seja a Espanha, seja uma ilha lá no meio do Pacífico, no meio do nada, seja uma tribo no meio do Amazonas, ou uma tribo lá, uma aldeia lá no meio da África, não importa onde. Onde tiver um coração sem Cristo, esse deve ser o meu alvo, até os confins do mundo, até o último lugar dessa terra. Verso 30, alguém pode ler? Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, Paulo sabia que ele corria o risco de vida em ir para Jerusalém. Lendo o livro de Atos, a gente sabe que nessa viagem ele foi preso. E ele foi para Roma, não do jeito que ele pensava. Ele pensou que ele ia pegar um navio e ir para Roma. Ele foi algemado. Ele foi como prisioneiro, mas foi para Roma. Então, é interessante que ele fala o seguinte: olha, meus irmãos, eu preciso da ajuda de vocês. Como? Em oração. E aí a gente pode ver o benefício da comunhão, de 3 formas de mostrar amor. Um é acolher nas necessidades. Alguém está precisando, alguém está passando necessidade, alguém teve uma situação difícil, alguém perdeu tudo, alguma, sei lá, uma mulher ficou viúva, uma situação de um problema de saúde grave numa família, uma situação de uma crise humanitária em algum lugar. Eu não vou ficar indiferente, eu vou estender a mão, eu vou acolher aquele que é necessitado. A segunda forma que a gente pode demonstrar amor é levar o Evangelho. Eu estou preocupado com a vida daquela pessoa, com a alma daquela pessoa, ela precisa ouvir, não importa onde ela esteja. E a terceira forma de mostrar amor é lutar em oração. Paulo fala assim: eu estou indo para lá, mas eu sei que vai ser difícil, eu preciso que vocês orem por mim. A comunhão faz com que nós criemos uma interdependência, onde um depende do outro. Paulo estava pronto para ir, mas tinha pessoas que precisavam ficar orando por ele ali atrás. Paulo estava pronto para levar ajuda para aqueles que estavam necessitados em Jerusalém, mas precisou aqueles que contribuíram para que ele levasse aquela ajuda para eles. Qual é a nossa parte? Só não podemos ficar indiferentes. Tem lugar para todo mundo. E essa é a bênção da comunhão, todos trabalhando juntos. E o capítulo 16 vai exemplificar isso para a gente. E como o capítulo 16 inteiro fala a mesma coisa, eu vou passar bem rápido para a gente ver qual é a bênção de se trabalhar num corpo. Deus tem nos dado vários dons, o privilégio de servi-lo, mas são de formas diferentes. Então olha só, versos 1 e 2, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Ou seja, nós temos que aprender a servir ao Senhor como um corpo. E aí o exemplo aqui é ajudando. Ela ajudou Paulo, ela ajudou muitas pessoas, agora ela está indo para outro lugar, para Roma, e aí os irmãos lá vão ajudá-la. Isso é comunhão, um ajudando o outro. Versos 3 e 4 fala sobre cooperar. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ou seja, nós vamos cooperar. Paulo não fez a obra sozinho, tinha pessoas junto. Uma hora foi a Febe que ajudou ele quando ele passou por lá. Outra hora foi Priscila e Áquila que arriscaram a vida por Paulo. Todos nós temos alguma coisa que nós podemos fazer. Não é, a obra de Deus é feita em comunhão, o corpo todo trabalhando junto. Lembra que a gente leu em capítulo 12, versos 3 a 5, é um corpo. Cada um na sua função. Verso 6 fala trabalhando. Saudai Maria, que muito trabalhou
por vós. Verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Gente que compartilhou as lutas com Paulo. Foram presos juntos. Nós compartilhamos momentos legais, churrasco, festa, casamento, mas também temos que aprender a compartilhar as lutas. De aquele que está chorando, que está precisando, ou às vezes ir preso junto se precisa, por causa do Evangelho. Verso 8 fala ter amizade no Senhor. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Quando as pessoas entendem a palavra, muitas vezes elas perdem o seu ciclo de amizade, não é assim? São afastados, não é que você se afasta, os outros se afastam. Nós precisamos aprender a ter amizade no Senhor. Não sou amigo de fulano só porque a gente torce para o mesmo time ou só porque a gente gosta das mesmas coisas. Nós temos algo maior que nos une, que é o Senhor. Versículo 10, alguém pode ler? Saudai a Péles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Então, saudai aquele que é aprovado em Cristo. Ninguém sabe mais nada sobre esse homem, mas só isso daqui é muito importante. Ele foi aprovado pelo Senhor. Será que Deus pode falar isso da gente? Fulano é aprovado, não pela sociedade, pelos amigos, pelo Senhor, que sabe todas as coisas. Verso 12, teve gente que trabalhou com ele. Verso 13, fala de família no Senhor. Saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também foi mãe para mim. Ou seja, ela tratou Paulo como se ele fosse um filho. Nós somos uma família, todos unidos em Cristo, e devemos tratar um ao outro como família. Irmãos, versículo 14 fala. No versículo 15 fala das pessoas que se reuniam em uma casa, em um lugar, e deveriam ser saudados. Olha só, saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Nós precisamos nos reunir, nós não podemos ficar isolados, nós precisamos da comunhão para servir junto, para animar, para ter amizade, para trabalhar, para cooperar, para ajudar nas necessidades, para ter um relacionamento de família. Mas aí ele fala, tomem cuidado com os ensinos errados. 17 e 18, alguém pode ler? E suplico-vos, irmãos, que observei os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Então tem que cuidar. Lembra que ele fala, acolhei o débil na fé, não fique discutindo a opinião certa, mas cuide com o ensino errado que destrói a igreja. Tem pregadores que falam que o povo quer ouvir, palavras lisonjeiras, falam coisas que são agradáveis aos ouvidos, mas afastam as pessoas do ensino da verdade. Isso a gente tem que cuidar. Então, o acolhimento para com as pessoas tem um limite da verdade da palavra. A gente tem que olhar se o ensino vai contra o ensino básico da palavra de Deus, em vez de se unir, em vez de acolher. A gente pode acolher para tentar ajudar, mas se a pessoa continua ensinando errado, não se afaste da pessoa, cuide, não deixe isso ser introduzido dentro da igreja. E ele cita aqui, tem muito pregador, muita gente usando palavras bonitas, suaves, lisonjeiras, mas enganam o coração. E incauto é aquele que não tem cautela, aquele que não tem aviso, aquele que não está preparado, aquele que ainda tem pouco conhecimento. Então a gente tem que cuidar com isso. Aí o verso 19, e ele vai falar da prudência que a gente deve ter. Pois a vossa obediência e conhecimento por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Temos que agir com sabedoria, principalmente quando você quer introduzir ensinos errados. E aí ele termina falando da comunhão. Do 21 ao 24, a gente não precisa ler, mas é interessante que ele cita. Ele cita o seguinte, eu estou saudando todo mundo que está aí. Agora, os que estão comigo aqui estão saudando vocês. A comunhão é uma via de mão dupla. Paulo saudava os que estavam lá, e os que estavam com Paulo
também estavam saudando. Então era uma via de mão dupla onde todos estavam compartilhando um com o outro. Todos são importantes. E alguém pode ler o 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério destes tempos eternos, esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo por todos os séculos. Amém. Resumindo tudo isso, toda a glória seja dada a Deus. E aí, tenho 4 minutos e eu vou só fazer um resumo de encerramento do livro de Romanos. Então, a próxima aula já começamos o livro de Coríntios, tá? 1 Coríntios. Mas resumindo o livro de Romanos, as verdades que foram estabelecidas. Primeiro, a palavra de Deus para a nossa vida. Algumas coisas que a gente vê sobre a palavra de Deus para a nossa vida. Primeiro que a gente vê é o poder transformador que ela tem. Porque a palavra pregada, a pessoa entende o evangelho, sua vida é transformada. E lá no capítulo 10 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, é pelo evangelho que a transformação e pela renovação da mente, onde a gente deixa de se conformar ao mundo e começa a ouvir o que Deus diz e se conforma com Deus, que há transformação de vida, ao ponto de experimentarmos qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus tem que ser autoridade sobre a minha vida. Não é o que o outro fala, o que o pregador fala, o que a ciência fala, o que fulano fala. Não, a palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida. Também, nós podemos ver a nossa identidade. Quem nós somos? Então, em primeiro lugar, nós somos chamados para ser de Cristo. Isso é um grande privilégio. A gente viu no capítulo 1, verso 6. Pensa só que Cristo nos quer. Então nós recebemos um convite do próprio Senhor do Universo, nos convidando, eu quero você. Também a gente tem paz e acesso a Deus. O capítulo 5 fala que a gente tem paz com Deus, justificados pela fé, temos paz para com Deus. E temos acesso, fomos reconciliados com Deus. Também nós somos filhos de Deus e não filho qualquer. Lá no capítulo 8 fala que é filho de adoção, declarado herdeiro. O destino está traçado, Deus é o nosso Pai. E Ele não somente é o Pai por geração, mas também é um Pai que declara, você é meu filho e você é meu herdeiro. Também a gente viu que a gente é amado por Deus e nada pode nos separar desse amor. No capítulo 1, verso 7 fala, amados de Deus. No 8, nada nos separa desse amor. Então pense só que Deus, o soberano, nos ama. E nada nesse mundo pode nos separar do amor dele. Também nós somos chamados para ser santos, separados para Deus, para o propósito, para agradar a Deus, para fazer a vontade dele. Essa é a nossa identidade. E nós um dia seremos conformados à imagem de Cristo. Lá capítulo 8, verso 29, fala que ele nos predestinou para o quê? Para sermos conformados à imagem de Cristo. Isso é que nós somos. Hoje nós vivemos procurando imitar a Cristo e devemos fazê-lo a cada dia. Mas um dia seremos conformados à imagem dele. A gente tem que parar de chorar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou ninguém, eu não tive ninguém na família, eu não tive tantos problemas. Eu tenho muitas coisas que Cristo me deu. Eu sou amado dele, eu vou ser conformado à imagem dele. Sobre a nossa vida, a gente aprende o seguinte, o nosso dia a dia. Eu não sou mais escravo do pecado, eu fui liberto do pecado, eu não preciso mais obedecer a ele. Capítulo 6 fala isso, versos 6 e 18. Eu vivo não mais para mim, para agradar a mim mesmo, ou para o pecado, ou para a sociedade, eu vivo para Deus. Capítulo 6, versos 10 a 14. Eu frutifico para a vida cristã, capítulo 7. Eu vou produzir o fruto que Deus quer da minha vida. Esse é o que é importante. Que mais? A minha vida deve ser um culto a Deus.
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Também eu sirvo esse Deus com os dons que Ele tem me dado, mas com a atitude correta que Ele espera de mim. Nós estudamos isso hoje, no capítulo 12. E no nosso dia a dia também, eu tenho que ter um bom testemunho no meio da minha sociedade. Capítulo 10, seja com autoridade ou demonstrando amor para com o próximo. Eu tenho que considerar as pessoas nas suas fraquezas. Eu tenho que estender a mão e acolhê-las. Capítulos 14 e 15. E por último, o benefício da comunhão e do discipulado. O que traz de benefício? A gente viu no 15 e no 16. Eu quero compartilhar a minha fé. Eu quero que as pessoas saibam. Eu quero que elas aprendam. Eu sigo a Cristo, eu quero que elas sigam também. Eu também desejo desfrutar da comunhão do corpo, onde eu sou abençoado e eu posso abençoar, onde eu estendo a mão e às vezes o outro me ajuda. Eu sou cooperador nessa obra. Eu sirvo a Deus em um corpo, ou seja, o corpo todo encaixando, ele vai servindo e vai fazendo a vontade de Deus. E aqui a referência está errada, capítulo 16, e seria do 1 até o 23, mas é só para a gente ver tudo que a gente aprendeu, um resumo aqui, lições que a gente foi aprendendo. Então, próximo estudo nosso vai ser, se Deus permitir, semana que vem, e a gente vai começar o livro de 1 Coríntios. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.